Olá, boa tarde. São 5h30, 17h30 do dia 13 de outubro de 2022. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje, mostrando, denunciando com toda clareza a verdadeira história do Santo Graal. Finalmente vocês vão saber o que é, quem é, o que foi que fez Arthur e como foi deturpada a história toda. Quero agradecer aos inscritos, estamos tendo novos inscritos, bastante, e aos visualizadores, a bondade com que tem tratado a nossa exposição sobre um tema complexo. Nós estamos usando os dados históricos do livro do Michael Bagent, Richard Lee, Henry Lincoln, mas estamos também com a literatura auxiliar, que é Os Caminhos do Graal, de Patrick Rivière, A Lenda do Graal, de Emma Jung e von Franz, e tirando sempre alguma coisa do nosso valiosíssimo livro Mistério do Graal, de Júlio Zévola. Agradecer, principalmente agradecimentos aos nossos 8 caribus que têm me sustentado. Vamos à história? Vamos. Então, a história do rei Arthur e da Távola Redonda é uma farsa. Bom, mas, professor, é uma ficção. A gente, quando vai para o cinema ver um filme sobre Arthur e a Távola Redonda, então a gente já sabe que aquilo ali é fictício, é fantasia. Sim, mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, é que houve um verdadeiro homem historicamente existente que viveu as aventuras que os ingleses copiaram, decalcaram, roubaram e contaram como se fosse a história de um rei deles. Arthur era um reizinho pequeno da Celta, tá bem? Existiu, mas desse tamanho. Arte, lá na Hiperbórea, né, acaba-se a história dele lá pelo ano 4500 a.C. Mas nós temos aqui, Júlio Zévola mostrou, Historia Britannorum, a história da Bretanha, né? The Battle of Magturid, documentos. Então, Arte existiu. Arthur, que ajudou Júlio César a conquistar as Gálias, também existiu, embora Júlio César não mencione ele no seu livro De Bello Gallicum, As Guerras da Gália. Gália é o nome da França, porque havia um francês que Júlio César deu sua camisa para poder vencer ele. O nome dele é Vercingetorix. E foi Arthur, o Arthurzinho, que ajudou Júlio César. Por isso, ele se tornou uma lenda. Depois de ter vencido, ajudado César a vencer Vercingetorix, que foi um fantástico guerreiro, sem Arthur, o gaulês, né, César não teria vencido, não teria conquistado a França, o reino da França, naquela época ainda os merovingios, e nós vamos agora chegar até o verdadeiro monarca que teve 12 generais e que é historicamente aquele que vocês deveriam conhecer. Então, a verdadeira história do Santo Graal é o título do nosso vídeo e gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque tem muita coisa a contar, viu, sobre ele. Se você é entusiasta pela literatura do Graal, deverá ler um livro que discorre sobre a Matière de France, a matéria da França, que é História do Imperador Carlos Magno e dos 12 Padres da França. Eu tive esse livro nas minhas mãos, quando eu tinha cerca de 11 a 12 anos, em brochura, e eu lia com meu avô.
Hoje é uma obra raríssima, mas está em PDF e eu vou mostrar a vocês aqui, baixei, né? Vocês também podem fazer o mesmo. Então, é a história de um filho de Pepino, o Breve, Pepino de Heristal, e neto de Carlos Martel. Vocês já sabem, então, que Carlos Martel foi vencedor da Batalha de Poitiers no ano 632, e esse homem, esse neto de Carlos Martel, né, vai vir depois do filho de Carlos Martel. Então, é Carlos Magno. Então, Pepino tem Carlos Martelo tem Pepino III, e, finalmente, Pepino III tem Charlemagne, ou Carolus Magnus. Então, há um exemplar em PDF que você pode baixar, vou mostrar aqui, embora eu tenha deixado em Aracaju o meu precioso e raríssimo exemplar em brochura. Está aqui, vocês podem ler, olha só, que maravilha, gente, ó, com H, ó, História do Imperador Carlos Magno e dos 12 pares da França. Tá vendo aqui, ó? Impresso em Lisboa, está o carimbo da Biblioteca Nacional, ó. Olha o carimbo da Biblioteca Nacional aqui, tá vendo, ó? Impresso em Lisboa. Aqui você pode então ler o original, a verdadeira história do rei Arthur, né? As grandes façanhas que ele fez. Lisboa, 1864. O exemplar é raríssimo, isso aqui, ninguém mais tem esse livro praticamente, mas aqui está, carimbado com a Biblioteca Nacional, o livro está à disposição. Podem baixar em PDF e vocês vão ler a verdadeira história de Arthur. Tá vendo? Ó? Mas é a história do Imperador Carlos Magno e os 12 pares da França. Baixei e é só ler. Nós vamos agora dizer a vocês como foi que chegamos a esse personagem, né? E que depois os ingleses roubaram a história dele, fundiram com o Arthur das Gálias e com Arte. Então, vamos lá. Charles Martel morreu em 741. 10 anos depois, seu filho Pepino III, Major, ou seja, general, do palácio de Childeric III, enviou emissários para perguntar ao Papa: quem é que deve sentar no trono e ser rei? Aquele que de fato detém o poder e administra o território francês? Ou aquele que senta no trono, porém não faz nada e ninguém obedece a ele porque ele não tem poder? Quem fez essa pergunta é Pepino III, filho de Carlos Martel. Carlos Martel, pai de Pepino III, e o rei era Childeric III, merovingio ainda, e Carlos Martelo, carolíngio. Então as duas dinastias agora decidem disputar o trono. O Papa recebe a pergunta, os emissários de Pepino que perguntam melhor, né? Prefeito do palácio, como me disseram vocês. Quem é que deve sentar no trono? Aquele que administra, luta pelo reino, manda, tem poder? Ou aquele que senta e não faz nada, apenas bebe e se embriaga? O Papa pronunciou-se a favor do carolíngio Pepino III, dizendo que aquele que sentar no trono deve ser aquele que tem poder, aquele que luta quando o reino está em perigo, como foi o caso do Carlos Martelo, aquele que governa e a nobreza obedece a ele, e não o monarca que não faz nada. O monarca é roi fainéant, os monarcas fracos. Então, Childeric foi levado pela guarda real para uma prisão, e dessa prisão, ele que era merovingio, foi o último rei merovingio, Childeric III. Da prisão, ele foi para um mosteiro e lá ficou confinado. Devo dizer que Pepino III humilhou, tirando a coroa da cabeça dele na sala do trono, diante da nobreza, para mostrar assim que arrancava
a coroa dos merovingios e colocava na cabeça dele. Carolíngio. De Carlos Martel, Carolus, vem Carolíngio. E de Meroveu vem Merovingio, são duas dinastias. Childeric, então, sem apoio dos nobres, não era ninguém, era um Huafeian, um rei fraco, então perde assim a coroa para o prefeito do palácio, ou seja, o Major, que é Pepino III, filho de Carlos Martelo. Bom, depois de 4 anos confinado no mosteiro, Childeric morreu. E seu sucessor, inconteste, foi Pepino III, cujo direito à monarquia jamais foi contestada. No ano 754, Pepino III recebeu em Panteon a unção oficial do Papa. Ou seja, o Papa pegou a coroa de Childeric III e colocou na cabeça de Pepino III. Todos dois são terceiro. No ano 754. E assim, a dinastia carolíngia substituía a dinastia merovingia. Carolíngio, por causa de Carlos Martelo, que em latim é Carolus. De Carolus, Carolíngio. De Meroveus, Merovingio. Muito bem. Carlos Martelo foi quem venceu os turcos em Poitiers. E Pepino III é filho dele. E é tão valente quanto ele. Por isso reivindica a coroa. Carlos Martelo nunca pensou em botar a coroa na cabeça. Mas Pepino, seu filho, decidiu que seria. E assim fez. Pepino III teve um filho, neto de Carlos Martelo. E esse filho foi Carlos Magno. Carlos Magno era imperador dos francos, claro. Depois de Carlos Martelo, que era de fato rei, embora não sentasse no trono, não queria usurpar a coroa, mas o seu filho Pepino III não teve a menor vergonha de tomar a coroa de Childeric, e o Papa foi safado, né? Traiu os merovingios, ele que tinha feito um trato com Meroveu, com Clovis, e aí esqueceu isso tudo. Você vê como é que o poder corrompe e como é que a conveniência impera. Então, ano 800, a missa de Natal celebrada pelo Papa em Roma, bastava Carlos Magno, imperador dos francos, atravessar os Pirineus e estaria em Roma. Assim ele fez. Instalou-se no Vaticano e os seus soldados acamparam em torno no entorno, e ele ficou 2 dias antes esperando, e durante a missa ele teve uma surpresa. Na hora da comunhão, quando ele estava ajoelhado no genuflexório. Gente, genuflexório é o nome daquela cadeirinha que tem um lugar para ajoelhar, e o imperador Carlos Magno, da França, era imperador já, mas seu pai, Pepino III, tinha recebido a unção, mas ele não. Aí o Papa agora vai fazer a coisa bem feita. Pomposamente, dramaticamente, o Papa, durante a missa natalina, na hora da comunhão, suspende o ofertório e coloca a coroa dos lombardos na cabeça de Carlos Magno, proclamando imperador do Sacro Império Romano Germânico. Agora ele era imperador por direito divino, já que o Papa era o representante de Deus na Terra. Ano 800, não esqueçam, Natal, na missa, em plena missa. Esse episódio é célebre. Carlos Magno ficou embaraçado, foi surpresa. O Papa achou que devia dar esse presente a ele. Essa coroa dos lombardos significava o poder romano, o poder que Roma tivera. Então, o que Pepino III tinha era a coroa dos merovingios. Agora ele recebe a coroa dos lombardos. Então é mais. Ele é definitivamente
vamos dizer assim, incontestavelmente já herdeiro da coroa dos merovingios. Agora ele recebe a coroa dos lombardos. É um presente do Papa de Roma no meio da missa. E assim, Carolus Magnus, Charlemagne, Carlos Magno se torna imperador do Sacro Império Romano Germânico. Tal como Pepino III, seu pai, que logo após a sua unção pelo Papa, casou-se com a princesa Merovingia para poder, vamos dizer assim, endossar o seu local, o seu direito ao trono. Então os merovingios que eram reis, ele aí pega uma princesa merovingia, casa com ela, filha de Childerico, casa com ela, e Carlos Magno também faz o mesmo. Coroado rei, imperador, ele volta para a França e pega uma princesa dos merovingios e também casa com ela. Assim as duas dinastias se unem. Os merovingios, através das suas mulheres, a mulher vai ser importantíssima na saga do Graal, né? O Graal é a mulher. O Graal é a mulher, gente. E aí, já estou aqui boicotando, né? Então vamos lá. Então, assim ele legitimou o seu direito ao trono. Porque ao casar com a princesa merovingia, ele se torna herdeiro dos merovingios. Como Childerico tinha morrido, não deixou sucessor, então agora ele, filho de Pepino III, neto de Carlos Martelo, é o imperador, não rei, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é quase que metade da Europa Ocidental. E aí, com a sanção do Papa, o Papa, meu Deus do céu, que coisa, como é que... Assim, Roma criava um ritual para fabricar reis. E isso foi repetido durante 1100 anos. O Papa coroava os reis, sempre. Napoleão não foi coroado pelo Papa e, raivoso com a espora, ele rasgou a batina do pontífice de alto a baixo, porque ele esperava que o Papa o coroasse imperador da França, e o Papa se negou. Então ele mesmo se coroou. Mas aqui não. Aqui Roma coroa Carlos Magno e vai fazer uma sucessão de reis que o Papa coroa. E o povo só obedece agora ao rei ou imperador que é coroado pelo Papa. Por quê? Porque passa a ser rei por direito divino, já que o Papa é vigário de Cristo, né? E Cristo é Deus, então imperador por direito divino. Aí, agora, nós temos um homem que historicamente viveu. Lembram do livro que eu mostrei a vocês? Lá em cima, vocês podem baixar. É ele que vai dar origem à lenda de Arthur, porque os ingleses vão usar a história dele. A história de Arthur, na verdade, é baseada na história do imperador Carlos Magno. E o primeiro bardo, trovador, menestrel, são sinônimos, a contar a história de Carlos Magno com o nome de Arthur, muda o nome dele, se chama Chrétien de Troyes, Cristiano de Troyes. Troyes é uma cidade na França. Então veja só, vocês, o primeiro homem a cantar, porque era cantado, viu, minha gente? Na época, a novela era cantada, era em versos, acompanhado do alaúde. E Chrétien de Troyes, então, educado em Provença, ele então compõe os versos e faz, assim, divulga a história do imperador Carlos Magno, só que contando o nome é o de Arthur. Mas o nome do autor, o nome do poeta que fez os versos, o nome do bardo que toca o alaúde é Chrétien de Troyes, francês. Por quê? Porque o rei é francês. Porque o imperador, na verdade, é Carlos Magno, é Charlemagne, é o grande Carlos Magno. Tá aqui, ó, vou mostrar de novo a vocês. História do Imperador Carlos Magno e os 12 pares da França. Baixem o livro e leiam. Vocês vão ficar
babando, porque vocês vão ler a verdadeira história, as lutas, o combate de Ferrabras e Oliveiros. Nossa, é de deixar a gente empolgadíssimo. E aconteceu. Oliveiros e Ferrabras. Oliveiros é um dos cavaleiros, é um dos pares de Carlos Magno, é um dos grandes generais de Carlos Magno. E eu li com gosto. Eu tinha 11 anos com meu avô, e meu avô lia, e eu lia junto com ele. Então, Ferrabras era um rei de uma tribo bárbara que não queria se converter ao cristianismo, e Oliveiros, então, decide desafiá-lo para um duelo e diz: se os seus deuses são maiores do que o meu, você vencerá. Se o meu é maior do que o teu, eu vencerei. E Oliveiros vence Ferrabras. Eu vou contar isso em detalhes, até porque Oliveiros é o meu nome, Oliveira. Então eu sou descendente desse homem que, na verdade, foi um dos pares da França. Olha só, minha gente. Oliveira era na minha família. Então, vou contar a história do combate de Oliveiros com Ferrabras e vocês vão ficar encantados. Então, baixem o PDF, né? Então, Roma agora passou a fabricar reis. Fabricar mesmo. Mas, ao lado da matière de France, ou seja, dos papéis dos romances franceses, começa a se juntar papéis que se chamam matière de Bretagne, ou seja, as canções de gesta dos cavaleiros da Bretanha. Certamente, elas não teriam como menestrel que a divulgasse pelos palácios medievais um trovador francês. Então, a matière de Bretagne tem Arthur como herói. Mas quem vai divulgar isso é Chrétien de Troyes e Robert de Boron, todos dois franceses. Minha gente, olha, é uma palhaçada que os ingleses fazem. Robert de Boron, francês, e Chrétien de Troyes são os dois primeiros que vão fazer a história do imperador Carlos Magno, só que vão trocar o nome, né, porque os ingleses vão dar grana a ele. Uma rainha inglesa, princesa, vai dar. Os contos da Távola Redonda foram também propagados por cantores, trovadores e narradores bretões e britânicos. Porém, não há a menor dúvida que o verdadeiro Arthur é Carolus Magnus, e sua história é a verdadeira saga do Graal. Vou contar para vocês mais tarde, né? Anglos, normandos e galeses apresentavam na Inglaterra os contos e lendas vivas da sua terra. Claro, eles tinham também aventuras, né? Evidentemente, Arthur fez feitos notáveis. Então, os ingleses, anglo, vem de inglês, então eles também tinham, e misturavam isso com a lenda de Arte, celtas antigas, né? E dos Tuatha de Danann, mas é outro material, são outras histórias. O fato é que esse material só surge no século XII. A matéria da Bretanha só surge no século XII, os contos celtas bretães só surgem no século XII, enquanto que a do imperador Carlos Magno já é contada no século VIII, quando Carlos Magno era já imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, um desses contos históricos é a chamada Chanson de Roland, Canção de Roland. É lindíssima. Vou contar para vocês também, minha gente, agora haja vídeos, porque agora eu vou contar a verdadeira saga do Graal. A verdadeira, histórico. Então, esse material, bretão, inglês, só surge no século XII. Mas o referente a Carlos Magno já começa no século VIII. Os trovadores franceses, os troubadours, trovadores, cantam nos palácios a história de Carolus Magnus. Um desses contos históricos é a luta de Oliveiros e Ferrabras, o combate entre os dois, vou contar, mas o mais famoso é La Chanson de Roland. E eu vou contar para vocês como foi que Roland foi traído, e no final de uma batalha, ele é morto no desfiladeiro de Roncesvalles, quando voltava junto com Carlos Magno, e já será assunto de outro vídeo. Então, Oliveiros, Roland
e outros cavaleiros, então são de fato, historicamente, vivos. Viveram, lutaram e morreram. Roland morreu no desfiladeiro de Roncesvalles, por causa da traição de um cavaleiro que não chegou a ser considerado digno de ser um dos pares da França por Carlos Magno. Então ele, para se vingar, mata Roland por um ato de traição que a gente vai dizer como é que foi feito. Então já temos duas histórias devendo para contar para vocês. O combate entre Oliveiros e Ferrabras é uma, e a Ascensão de Roland, a canção de Roland, é outra. Aqui nós vamos mostrar Roland tocando uma corneta para chamar a atenção do exército, que ele estava muito distante, ele vinha na retaguarda trazendo os prisioneiros, por isso que foi fácil matá-lo. Aqui está a terra francesa, um quadro antigo que mostra o território francês na época de Carlos Magno. É uma pinturazinha meio merreca, meio forreca, mas é assim que o pintor retrata a França medieval no ano 800. Agora, mas nós temos aqui outro quadro muito imponente. Vou dizer em francês. Est-ce que vous savez que la première grande œuvre de la littérature française, c'est la chanson de Roland? Vocês sabiam que a primeira grande obra da literatura francesa é a canção de Roland? Então, vocês terão que aprender francês, estudar francês, se quiserem ler no original a história do imperador Carlos Magno dos pares da França. Eu sei ler em francês, consigo. Evidentemente, estou traduzindo já. Está fora de discussão o fato de que o verdadeiro Arthur é Carlos Magno. Aqui está em francês. Évidemment, il y a beaucoup de discussions à propos de ce sujet. Malgré tout, il est certain que la chanson de Roland figure entre les premières réalisations de la littérature française. Ou seja, malgrado todos os fatos, principalmente a invenção de Arthur, como a Távola Redonda, é certo que a Chanson de Roland é a primeira obra composta na França e fala de um cavaleiro que foi traído e morto no desfiladeiro de Roncesvalles, na França, quando voltava de uma batalha. D'abord, il s'agit d'une chanson de geste datée du siècle X, ou seja, trata-se de uma canção de gesta, de cavalaria, um romance de cavalaria, datado do século XII. Et en plus, ces chansons étaient surtout performées à voix haute au public en général. Ou seja, sobretudo, além do mais, essas histórias da França, dos pares dos cavaleiros de Carlos Magno, foram espalhadas para o público em geral, da França, da Inglaterra, da Alemanha. Então, aqui está, minha gente. Agora eu vou mostrar Roland tocando, coitado, traído, bonita figura. Está aqui ele, tentando chamar a atenção do imperador, que estava longe, muito longe, ia lá na frente. E ele aqui, já de espada na mão, matou vários inimigos, mas são muitos os inimigos que o prenderam. Separaram ele, que vinha na retaguarda do exército, porque ele vinha com os prisioneiros, e aquele que vinha com os prisioneiros, para não atrasar o exército, ficava distante, ficava na rabada do exército. Ele está tocando aqui para chamar Carlos Magno, mas Carlos Magno não ouve, por mais que ele toque. Está de espada na mão, os inimigos mortos aí do lado, cena lindíssima, e olha, gente verdadeira. Aqui está, ó, o escudo dele está no chão, caído. Aqui, tá vendo? O escudo já derrubado, ele já está cansado, ele sabe que será vencido, ele sabe que será morto. Então ele ainda tenta, pega o corno de carneiro
e toca um tipo de trombeta para chamar a atenção do imperador, das tropas do exército que estão lá à frente, mas ninguém ouve. Roland viveu. Roland é real. Roland existiu, lutou, foi bravo, valoroso e, sobretudo, real. Não como o falso Arthur que vocês estão habituados a ver nos filmes. Então vamos contar como é que foi a traição, que aqui ele já está se preparando para ser morto pelos inimigos, que já matou uns 12 em volta dele, mas são muitos. Então isso vai ficar para o próximo vídeo. Esse termina aqui. Nós vamos contar, então ficamos devendo a vocês a história de Oliveira, o combate de Oliveira e Serra Brás e La Chanson de Roland, a canção de Roland, Orlando, nós traduziríamos assim. Não se deve trazer nome próprio. Então, gente, preparem-se, que agora nós vamos contar as verdadeiras batalhas travadas pelos verdadeiros cavaleiros da Távola Redonda, os pares da França, os grandes generais de Carolus Magnus. Até o próximo, se Deus quiser. Deem seu like. Se não deram ainda, aproveite e deem seu like. Eu vou em frente.